Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações para receber as próximas resenhas. Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro do Leandro Carnal, Todos contra Todos. Bom, eu li o livro do Leandro Carnal aqui no Kindle. Ele tem apenas 256 páginas, mas é incrível o poder de informação que esse livro tem. Leandro Carnal vai falar aqui nesse livro basicamente sobre a violência e o ódio que existe aqui no Brasil e na sua população. E ele vai tentar desmistificar essa ideia que a gente tem de que o brasileiro é pacífico, que pelo fato de no Brasil não ter guerra civil, não ter guerra com outros países, ou não ter desastres naturais, que nós somos uma população abençoada e de bondade, etc. Bom, então eu vou tentar falar um pouco sobre o livro, né, sem me estender muito, porque o livro tem muita coisa para ser discutida, e sem me enrolar muito, porque assim meu nível de inteligência não acompanha o do Leandro Carnal. Mas vamos lá. Primeiro ele vai tentar desmistificar essa ideia de que brasileiro é um povo pacífico, e de que aqui nunca houve guerras ou revoltas. Ele nos explica que simplesmente nos livros de história, enquanto nós estávamos lá na escola aprendendo, a palavra guerra civil nunca era usada, mas teve, por exemplo, revolta de Canudos, revolta da Chibata, as revoltas separatistas do Rio Grande do Sul. Então, eles usam outros nomes para o que na verdade é uma guerra civil. Então vai mostrar que a história do Brasil realmente tem algumas guerras civis que fizeram várias vítimas. Inclusive tem a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que inclusive virou feriado aqui depois. E ele vai debater bastante sobre esse assunto. Depois ele vai falar sobre racismo, dessa ideia de que no Brasil não existe racismo, que no Brasil nunca teve um nível de racismo como teve na África do Sul ou nos Estados Unidos. E ele fala diversas vezes que aqui no Brasil não teve a política do apartheid, ou aqui no Brasil não tinha escolas separadas para brancos e negros, ônibus separados para brancos e negros, porque na verdade o negro sempre esteve em um lugar separado aqui da sociedade. Ele vai explicar que culturalmente o negro já estava muito separado do resto da sociedade, das oportunidades, então não havia necessidade de deixar esse racismo explícito. Era tudo subentendido, como se cada um soubesse, né, o seu lugar, e a cultura, enfim, mantivesse tudo assim. E aí, puxando esse gancho do racismo, ele também vai falar sobre misoginia, machismo, homofobia, transfobia. Ele vai descrever bastante esses assuntos, que todo esse ódio, toda essa violência, ela vem através do medo das pessoas. A pessoa tem medo de encontrar alguma coisa semelhante a ela no outro, na diferença do outro, e é por isso que ela quer extirpar a existência dessa outra pessoa tão diferente dela da sociedade ali, do seu convívio. Ele dá um exemplo aqui bem contundente, que enquanto os gays existiam apenas no salão de beleza para deixar as mulheres héteros bonitas para eles, isso nunca incomodou, né, os homofóbicos. A partir do momento que o gay se torna engenheiro, se torna professor, se torna político, e começa a mostrar que tem as mesmas possibilidades e competências que qualquer outra pessoa, isso incomoda demais, e aí, numa tentativa de proteger algo que ele possa perder, ele se torna essa pessoa homofóbica ou mesmo racista, machista, e tenta agredir o outro com tanta força. Ele também vai falar sobre uma ideia, né, que a gente escuta muito as pessoas divulgando isso, é que a globalização deixou as pessoas muito odiosas, que hoje em dia existe muito ódio. Aí ele vai dar exemplos, né, históricos que na verdade isso nunca aconteceu. Peraí, vou reformular a frase. Ele vai explicar que na verdade o ódio sempre esteve presente. A única coisa que mudou é que hoje com a tecnologia a gente consegue disseminar esse ódio por um número maior de pessoas, ou que esse ódio consegue ser divulgado de uma forma melhor. Ele dá um exemplo falando que, por exemplo, se você é racista, há séculos atrás, para você propagar suas ideias racistas, você tinha que escrever um livro. Então você passava meses escrevendo, depois você precisava encontrar um editor para revisar o seu livro, uma editora que publicasse, que se identificasse com esse conteúdo podre que você estava fazendo. Hoje em dia não, hoje em dia você vai na sua rede social, você faz um textão bem escroto, posta ali, e aí você vai, né, ter o seu ego ruim sendo espalhado e divulgado aí para quem tiver o mesmo tipo de mentalidade que você. Então ele vai mostrar, né, vai falar bastante que na verdade toda essa discussão que as pessoas têm em internet é aquilo que muita gente já sabe.
As pessoas, às vezes, elas não têm coragem de falar pessoalmente o que elas falam na internet. Primeiro porque a pessoa pode levar um murro na boca, né? Dependendo da opinião que ela tiver. Se você tem a intenção de ofender outra pessoa, você pode não sair ileso dessa ofensa. E aí a internet vai te dar, então, essa proteção física, vai te dar anonimato, porque você faz um perfil falso. E aí, para a pessoa revidar esse seu ataque, ela vai ter que contratar um advogado, vai ter que fazer uma denúncia na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Enfim, tem todo um trabalho que, às vezes, a pessoa não vai ter fôlego, força, energia para fazer isso. Então, você tá ali, né, no escuro da sua casa, disseminando ódio, preconceito, e isso é muito confortável. Tem uma parte aqui que ele cita uma pessoa que diz que o preconceito, esse ódio, é um cobertor quentinho, porque te conforta, porque você esconde as suas falhas, os seus problemas atacando as outras pessoas, e com isso você faz com que as suas falhas passem, né, nulas aí, a sua análise, a sua perícia, porque você está exagerando o que você acha que é defeito no outro. E eu acho que o assunto, né, que é mais polêmico aqui, o que não deveria ser, porque ele trata de assuntos no livro como machismo, misoginia, homofobia, racismo, que causam mortes, só que o assunto, né, que mais levanta ódio e exalta as pessoas, inclusive nesse livro, é a política. Ele vai falar muito sobre essa bipolarização que existe no nosso país hoje em dia. Ou você é petista, ou você é tucano, ou você é coxinha, ou você é mortadela. E ele fala que essa bipolarização, essa dualidade aí, é muito burra, porque aí te impede de raciocinar e de ver os erros e acertos de cada um dos partidos. E ele fala aqui que, por exemplo, né, um exemplo que ele deu, o ex-presidente Lula, que sempre foi considerado uma figura do povo, hoje em dia ele não tem um estilo de vida mais do povo, ele tem um estilo de vida elitista, porque ele tem acesso a coisas que a maioria da população não tem. E o Leandro, ele deixa bem claro no livro que se você é 8 ou 80, isso te impossibilita de analisar os fatos e entender o que realmente acontece. Então ele explica que sempre que as pessoas entram numa discussão política, você precisa lidar com fatos. A pessoa vem e fala assim, mas fulano é bandido. Tá, então me mostre quais são os crimes que ele cometeu. Ah, porque a pessoa tem um monte de fazendas. Sim, onde estão essas fazendas? Está no nome de quem? Então as pessoas precisam deixar um pouco esse discurso de torcedor de time de futebol para trás e começar a lidar com fatos e enxergar o que realmente é feito e está sendo feito. Ele diz aqui no livro que uma das críticas que ele mais recebeu foi quando no episódio do impeachment da presidente Dilma, as pessoas, ele falou que ele não acreditava que o problema da corrupção e do atraso do Brasil tivesse numa pessoa só. O que ele quis dizer é que ele não acreditava que se tirasse a Dilma tudo ia ser resolvido. Tanto que o tempo passou e foi provado que não foi resolvido mesmo. Ela saiu e os problemas continuam. É uma coisa estrutural, é uma coisa endêmica, é como se fosse um vírus que se espalha ali pelo cenário político, que não é todo político que é assim, a gente, né, procura acreditar nisso. Outra afirmação dele que foi muito criticada na época foi quando ele disse que não existe país com políticos corruptos e população honesta. Isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade de acreditar, porque é muito difícil para a pessoa entender que a corrupção pequena que ela comete no dia a dia está ligada aí, né, com a corrupção lá grandona dos políticos. É claro que você não tem como comparar uma corrupção que deixa milhares de pessoas sem acesso à saúde e à educação com aquela pessoa que vai lá e diz que a multa de trânsito é dela para outra pessoa não perder os pontos da carteira. Ou a pessoa que trabalha sem registro para continuar recebendo seguro-desemprego. Então, assim, são pequenas coisas que a gente só vai saber se a pessoa é realmente honesta quando a oportunidade chegar. A pessoa ela é honesta porque ela realmente não quer fazer nada errado, ou quando ela tiver a oportunidade de meter a mão num grande dinheiro, ela vai fazer sem pensar duas vezes. Então é um assunto que dá muito pano pra manga, levanta muita polêmica, e as pessoas precisariam, né, se dispor mais ao diálogo ao invés de palestrar. Uma das coisas que ele fala aqui no livro é que a gente precisa deixar um pouco o ego de lado e prestar atenção no diálogo. Um exemplo que ele deu que eu achei muito interessante é, por exemplo, alguém chega pra você e fala assim, hoje meu dia foi muito cansativo. A pessoa nunca vai virar e falar assim, por quê? O que aconteceu no seu dia? Ela sempre vai dizer, nossa, o meu também.
Então ela já vira a conversa diretamente, né, tenta direcionar a conversa para si mesmo. E então ele reforça bastante esse item que nós somos narcisistas, que nós pensamos apenas no nosso próprio umbigo, e que é muito difícil você ter uma discussão quando você tem esse tipo de comportamento, porque você nunca vai prestar atenção no que o outro está falando. Você está pescando apenas palavras para conseguir revidar ao argumento dela. Enfim, cansei. É uma leitura muito válida, são 256 páginas que eu comecei a ler ontem à noite e terminei hoje de manhã. É muito bom você entrar em contato com opiniões concretas, né, bem embasadas. Ele fala ali, você pode inclusive discordar do que ele está dizendo, mas discorde de fatos, né, discorde ali com propriedade. Vamos ver o quanto de polêmica esse vídeo vai criar aqui no canal. Não se esqueça de deixar os comentários aí pra gente se comunicar. Se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima leitura.